Bom dia! Hoje no podcast nós vamos falar de um caso de uma proprietária que teve seus direitos violados por inquilinos e depois de inúmeras tentativas invalidadas de acordos sem envolver a justiça, o caso foi levado ao judiciário e somente assim resolvido, e tendo um final feliz. Mesmo com a resolução do caso, será que realmente foi um final feliz para ela? Será que realmente vamos precisar sempre ir à justiça reivindicar os direitos básicos? O final poderia ter sido diferente se o caso não fosse a justiça? Sou Isadora Valentina e tenho aqui os demais integrantes do grupo. Helenice da Silva Souza e Rodrigo Alves da Silveira. E trouxemos hoje diretamente a dona do caso em ligação para falar um pouquinho conosco. Olá, Adriana, bom dia. Meu nome é Helenice e vou fazer umas duas perguntas para você. Diante de tais fatos, qual foi a sua reação quando ingressou com a ação e o juiz designou audiência de conciliação? Quando eu ingressei com a ação e foi designada a audiência de conciliação, sinceramente me surgiu uma esperança, no fundo do túnel. Porque eu já estava assim, muito desesperançosa, muito perdendo assim, até as forças, na força da expressão de brigar. Porque eu gosto de resolver tudo assim na paz, tranquilamente, para não precisar levar nada assim, até mesmo para o judiciário. Como não foi possível, e nós tivemos que entrar com uma ação, quando foi designada essa audiência, me deu um pouco de tranquilidade. Porque eu achei sinceramente que eu conseguiria resolver, como eu não consegui resolver de uma forma amigável, numa conversa, que várias oportunidades, como eu falei até aí, foram dadas, várias, não foi uma, não foi duas, foram várias oportunidades, várias tentativas de solucionar o problema, mas como nenhuma delas foram frutíferas, nós tivemos que entrar com uma ação na justiça, quando foi designada a audiência de conciliação, eu me senti um pouco em paz e com a esperança de que fosse resolvido o caso agora na justiça, Você chegou a achar que o inquilino teria algum tipo de vantagem com a audiência de conciliação, que permaneceria por mais tempo no seu imóvel? Diante dessa situação, dele ter algum tipo de vantagem na audiência de conciliação, é até o que foi tentado, Foi tentado uma vantagem para ele ganhar um tempo, pelo advogado dele, para permanecer mais um tempo no imóvel. Mas logo em seguida o meu advogado contestou, e não foi aceito. Bom, Adriana, com as suas respostas eu fico feliz em saber que tudo foi resolvido da melhor forma. Você é uma pessoa muito empática em ter tentado entender o que a família do inquilino passava naquele momento e até mesmo ter os ajudado. Mesmo sendo em vão e ter tido que apelar para a justiça, afinal, o outro lado não pensava como você para entender e tentar resolver um problema. Um prazer, Adriana. Obrigada pelas suas respostas. Bom dia, Adriana. Obrigada por aceitar participar da nossa mesa nessa manhã. Pode começar nos explicando o sentimento diante desse caso? Acredita que a boa resolução para o seu lado resolveria se não tivesse envolvendo o judiciário? No meu caso, se não tivesse ido para o judiciário, não teria tido, uma resolução, Assim, infelizmente, foram N conversas, N oportunidades que foram dadas, a eles, antes de eu tomar essa atitude de levar ao judiciário. Como nenhuma delas foram frutíferas, e se estendeu durante um longo tempo, eu tive que optar em ingressar com uma ação, de levar essa situação toda para o judiciário para poder se resolver da melhor maneira possível, já que eu não consegui, de uma forma assim, amigável. Realmente é uma lástima uma situação como essa. Todos querem que compreendam seus respectivos lados e casos, mas ninguém quer reconhecer o outro lado. Todos pagamos contas igualmente, mas que bom que esse acordo aconteceu e que você vai receber tudo que é seu por direito. Além disso, achei sua atitude muito bondosa de mantê-los na casa até esse caso ser resolvido, como a nossa colega Helenice acabou de citar por aqui. Muito obrigada e bom dia. Bom dia, Adriana. Rodrigo falando aqui com você. Depois de toda a sua experiência, que no caso foi uma experiência nova, esse método de solução, o que você pode nos trazer à tona? E ao final, se você recomendaria para mais alguém esse novo método que foi essa nova experiência para você, e o que te trouxe de melhor? O que foi melhor do que uma ação normal? Foi uma experiência assim, bastante desgastante, porque antes, conforme eu falei aí, antes de entrar no judiciário, eu tentei de todas as formas, tirando do dinheiro do depósito para poder amenizar e até eles se estabilizarem. Paguei contas de luz, paguei contas d'água para não haver o corte, e parcelei para tentar ajudar naquele momento de crise, entre outras coisas, mas mesmo assim não teve êxito, Para não precisar ir para o judiciário, porque depois, mesmo de ajudar, mesmo de fazer todas essas coisas, continuou da mesma forma e assim não ia dar,
Mas a questão da conciliação eu achei bacana, porque mesmo indo ao judiciário, parou na audiência de conciliação, né, onde chegamos a um acordo, para não precisar para ir para a audiência de instrução e julgamento, ser mais desgastante e esperar a decisão do juiz. Conciliação, eu acho que é a melhor maneira, né? Para a gente entrar no judiciário, todas as pessoas normalmente, quando entram no judiciário, entram com uma ação, é porque já tiveram uma tentativa de acordo e realmente não tiveram êxito, né? Na maioria das vezes é assim. Então, sempre fica desgastante por uma parte. Para mim ficou muito desgastante porque eu já vinha passando por problemas já há algum tempo. E sempre tentando ali uma conciliação verbal, amigavelmente, sempre tentando. E teve uma hora que eu não consegui, né? Porque aí uma desculpa aqui, uma desculpa ali, toda hora a mesma desculpa. E tem uma hora que a gente acaba também cansando, né? A gente dá até uma oportunidade pra pessoa, a gente sabe que todo mundo estava em crise, está em crise ainda. Mas tem uma hora que a gente acaba se desgastando muito e cansando. Mas todo mundo, primeiro antes de entrar com uma ação no judiciário, tenta uma conciliação verbalmente. Quando não consegue, aí vai e entra com uma ação no judiciário. Mas a conciliação seria a melhor maneira, até porque fica muito desgastante. E sempre vai ter uma parte que vai ser desfavorável. E nessa minha situação, eu tenho assim 98% de chance que o juiz da causa ganha pra mim. Não tinha como, entendeu? Porque do jeito que tava não dá pra ficar, né? Com contas de consumo de luz, de água, várias contas atrasadas, não era uma, era 3, era 4, né? E eu tendo que pagar pra não ter corte, pra não... E dividir, parcelar no aluguel, foram várias ajudas fornecidas e não foram aproveitadas. E mesmo assim recebendo aluguel picotado em 3 vezes. E então, ali, não tinha como se chegasse numa audiência de instrução e julgamento, o juiz não dá causa ganha pra mim, eu tenho quase certeza disso. Não vou falar 100%, mas 98%, mediante a todos os fatos apresentados. E ali mesmo o advogado deve ter instruído e conversado com eles a respeito disso. Até porque se fosse uma audiência de instrução e julgamento, poderia até, além de se estender, né, o tempo, de ficar mais desgastante, poderia até ser pior pra eles, né, uma decisão judicial do que chegar num acordo. Então, pra eles, até o advogado deles devem ter orientado a fazer um acordo, porque não ia ter outra saída. Eles teriam que acertar realmente os aluguéis e teriam que pagar as contas de consumo. Luz, água, IPTU, taxa de incêndio, teriam que acertar tudo. E sair do imóvel porque estava nítido que eles não estavam mais conseguindo suprir as necessidades do imóvel. Pagar aluguel, pagar luz, pagar água, pagar IPTU, pagar taxa de incêndio. Tá certo, Adriana. Vamos encerrar aqui a ligação. Muito obrigada pela disponibilidade, tá? Bom dia. Tchau, tchau. Bom, gente, o fato foi bem interessante, né? Foi trabalhoso, tivemos que pesquisar muito de uma coisa desconhecida, né? A princípio, por nós. São esses métodos aí de conciliação, mediação, para a gente identificar. Foi bem complicado, mas pelo que a gente pôde perceber, ela conseguiu, né, graças a Deus, resolver o seu problema. Acho que foi a melhor maneira, conciliação, né? Isso aí. Sim. Se fosse na justiça comum, né, aguardar a audiência de instrução, julgamento de um juiz, talvez ela tivesse muito mais prejuízo. Foi até o que eu falei sobre muitos quererem olhar para si, né, e não olhar para o outro lado também. Exatamente. Né? E aí que entra a questão dela ter sido muito empática, ter sido muito solidária, de manter eles na casa. Exato, né? que eu achei até demais, Exatamente, né? nem todos dificilmente, ainda mais no Exato. mundo de hoje, né? Dificilmente alguém... Se olhar a conjuntura do nosso país, isso é um problema muito recorrente. Você fechar um compromisso e de uma hora para outra você não ter como arcar com aquele compromisso. Exatamente. É muito coisa, instável. A gente está vivendo num país, numa economia muito instável. Então, tipo assim, todo mundo está propício para isso. Então, da mesma forma que aconteceu com o inquilino dela, poderia ter sido com ela em algum outro momento da vida dela. Então, ela acabou tendo a empatia. Com qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa. Qualquer outro problema. Não, mas o legal é justamente esse fato de nem todos fazerem isso. Então, isso aí. Eu acho que o que mais chama atenção nesse fato, né, do trabalho em si, foi realmente a paciência dela. De tentar manter de tentar entender, de pagar do bolso dela, né? Várias contas, parcelar, aguardando que isso fosse ajudá-los e que eles fossem devolver o dinheiro dela. E vamos compreender que pagar honorários não é tão barato assim. Né? Não, negativo, né? Só com a contratação de um advogado, né? Ela já perdeu bastante dinheiro aí. Exatamente. Ela perdeu de qualquer forma, mas acho que o mais importante é ela ter tido o bem dela, né? Retornado, restituído. E as parcelas, mesmo que não sejam totalmente, né, com juros e, enfim, como deveria ser, né? Mas para ser dessa forma, como o Rodrigo falou, no Brasil, a gente acabou de passar por uma pandemia aí, a gente viu muita gente perdendo tudo, perdendo as coisas. E ele tinha um bom emprego, né? Exato. O rapaz, né? Ele tinha um bom emprego. É uma vida estabilizada, né? De uma hora para outra, virou de cabeça para baixo. Isso aí, tem fatos e fatos aí que a gente vê que as pessoas do nada, né, perdem tudo, acham que tem tudo para a vida inteira. Exato. E de repente tomam uma rasteira aí. Mas sabe um fato importante e legal que eu percebi? A gente estudando, né, esse caso um pouco mais a fundo, para falar nesse trabalho, podemos perceber que eles não quiseram levar isso à frente, né? Porque, pelo relato dela, eles queriam se manter lá dentro,
mesmo sabendo que não poderiam mais. Exatamente. Né? Como é que você vai viver num lugar sem pagar? Se é um aluguel, um contrato e tudo, né? Eles realmente, desculpa a expressão, né? Agiram com má fé, né? Foram 7 nessa situação. Sim. Porque eles tentaram manter, empurrar com a barriga uma dívida quase que impagável daqui a um tempo, né? Se ela não tivesse recorrido. E quem iria se dar bem nisso tudo? Seriam eles que eles estariam ganhando pagar. tempo. Exatamente. Sim, eles não queriam pagar. Exatamente. Desde o momento em que ele ficou desempregado, passou o primeiro mês, vamos dizer até o terceiro mês, você tem que cair a ficha e ir para a realidade da vida. Exatamente. Eu não tenho como mais viver num local, né, mais chiquezinho, vamos dizer assim, porque era uma casa muito boa, né? Como é que como você nós vimos, vive num aluguel de R$2.000, casa com piscina, se você não tem condições de arcar, né? Então você tem que acordar para a vida e ir para o seu normal, mas as pessoas encaram muito a lei, né? Encaram não, desacreditam muito, acham que não vai querem desafiar nada, isso né? aí. Até mesmo no papel que está escrito, que está sendo ali, né? Acho que o contrato é bobagem. Exatamente. Bem complicado. Mas eu acho que de tudo a gente pode tirar o melhor, né? Com certeza. E que bom que foi resolvido e agora é bola pra frente e seguir o caminho, né, dela também. E infelizmente ela não vai poder agir mais com boa fé com todos, né? Depois de tudo que ela passou. Sempre um pé atrás, né? Exatamente. Agradecemos mais uma vez a Adriana por se disponibilizar a nos ceder o caso para elaborar o trabalho e pela entrevista concedida, detalhadamente sobre seu conflito. Agradecemos também a todo o apoio da professora Karina, que sempre estava pronta a responder qualquer questionamento e dúvidas que surgiram no decorrer do trabalho. O trabalho foi feito por um novo método da Universidade Estácio de Sá para avaliar o aluno na matéria, métodos adequados e soluções de conflitos. Meu nome é Lenice. Obrigada pela atenção ao nosso trabalho, que foi realizado com muito carinho e dedicação. Um bom dia para todos. Obrigada a todos que nos ouviram e um bom dia. Gratidão. Obrigado a todos que nos ouviram e muito obrigado mais ainda pela Adriana que se disponibilizou de fazer esse trabalho e ajudar a gente nesse trabalho aí. Valeu, Adri. Tchau, tchau. Obrigada, Adriana. Obrigado.